Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda. É um dia de real grandeza, todo azul, um mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos, e um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que está sempre com medo de acordar com um trator na porta. Aqui quem fala é o Ciso Canete. Estou aqui acompanhado no estúdio Majorem, na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi. Bom dia, boa tarde, boa noite e, como disse o Maurício Targino ontem no Baião de 2, bom momento. Né? A gente não sei, a gente boa sabe madrugada, né? Bom momento, porque quem estiver ouvindo aí, qualquer momento, um bom momento aos nossos ouvintes e aos nossos panelistas e ao convidado. Pelo economista Daniel Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. E pelo jornalista Fagner Torres. Gostei dessa afirmação do Targa aí, do bom momento. Acho que vou passar a utilizá-lo. Valeu, Targino. Bom momento a todos. Vocês estão ouvindo aí lá do B do Rio, número 34. Isso. Número 34. Estamos abrindo aqui mais uma linha ali na Central 3, né? De 3 em 3, né? É verdade. Estamos aqui, vamos debater um assunto também que é de muito interesse da população carioca, mas eu acho que também da galera, né, do Brasil, de uma maneira geral, a gente que tem ouvinte em todos os lugares do mundo, né? Eu diria assim. Austrália, então, né? Então, é isso, agradecer mais uma vez a presença dos amigos panelistas, do nosso convidado, que breve vai ter a palavra. Dizer que nós estamos fazendo um programa hoje na semana importante, né, que marca o 11 de setembro, o 11 de setembro latino, né, que é o 11 de setembro do Chile. 44 anos de um golpe sinistro e sanguinário dos Estados Unidos, com apoio dos militares chilenos. Força aos amigos chilenos, que eu também tenho, e vamos em frente. E também a tragédia anunciada de Fluminense e LDU pela 7ª vez. Cada um tem o 11 de setembro que merece. Isso aí fica por sua Não conta. É um rubro-negro falando, gostaria de deixar claro. É muito divertido provocar o Fagner. Não dá pra perder a opinião. Bom, nosso convidado já foi citado indiretamente, mas o lado B do Rio que traz hoje o historiador Marco Pestana, que estuda o processo de expansão das favelas no Rio de Janeiro, sempre associado ao ataque do poder público, imprensa e classes mais abastadas à população favelada. Boa noite, bom momento, Marco. Bom, vou seguir o relator, então também bom momento para os ouvintes e um bom programa aí para a gente, que a discussão seja bem proveitosa. Há poucas semanas, a Prefeitura do Rio propôs o projeto de uma operação urbana na área do Rio das Pedras, área de milícia, diga-se de passagem, onde vivem atualmente cerca de 30 mil pessoas, com o intuito de substituir as habitações existentes no local por prédios de até 12 andares, criando preocupação dos moradores sobre a disponibilidade de unidades habitacionais para todos e quais seriam esses critérios para a distribuição dessas unidades. Marco, os anos se passam e as favelas permanecem sendo ao mesmo tempo uma solução precária para a habitação popular e alvo de ataques periódicos do poder público no sentido tanto disciplinar quanto urbano dos seus habitantes? Acho que a permanência das favelas, ela expressa vários processos que se cruzam aí, né, na nossa cidade, enfim, no nosso país de forma geral, né? Primeiro é a incapacidade completa do poder público de prover habitação mínima de qualidade, né, para a imensa maioria da população. A segunda questão tem a ver justamente com o próprio processo de expansão e acumulação e valorização do capital imobiliário, que tende a priorizar as construções voltadas para as classes médias, classes altas, enfim, frações da burguesia. Para quem pode pagar, né? Exatamente, para quem pode pagar e pagar muito, né? A habitação ela é uma mercadoria, mas é uma mercadoria muito particular, né? Porque ela é muito mais cara do que qualquer um recebe, né? Sim. Então, na verdade, para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, comprar uma habitação, na verdade, é um projeto de vida, né? É um sonho, né?
O sonho da casa própria. E nas cidades, sobretudo brasileiras, você tem o drama da questão do preço da terra. Né? Nos terrenos que você tem os serviços urbanos funcionando minimamente, acesso ao trabalho e espaços de lazer, o terreno é muito caro. Né? Então nem a classe média hoje consegue pagar, quanto mais as classes populares. Isso também não é por acaso, né? Isso é algo que se construiu historicamente e é um projeto de cidade também, né? Sim, excludente. Marco, eu tenho uma pergunta para você. Duas, na verdade. Na sua abertura, você fala de incapacidade do poder público e prover habitação para a população mais pobre, de uma maneira geral, no Brasil. A primeira pergunta que eu faço para você é até que ponto você acha que isso é incapacidade ou isso, de fato, é um projeto, né? Tornar... gentrificar as cidades, as grandes cidades, né, pelo menos as áreas centrais, né? Pelo menos as áreas centrais, até onde é um projeto manter, né, essa especulação e esse mercado voltado apenas para uma fatia da população e aquela a maior fatia que aí está na classe C, classe D, classe E, não ser beneficiada. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o que você acha do PAC, especificamente na nossa cidade aqui no Rio de Janeiro, o PAC, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento voltado para as favelas do Rio, como Complexo do Alemão, Manguinhos. Foi um projeto que acabou não seguindo, mostrando que foi um projeto de governo e não um projeto de Estado, né? Onde muitas famílias foram removidas de suas favelas, de suas casas nas favelas para construir unidades habitacionais, sendo que muitas dessas famílias também não tinham nem condições de manter essas habitações. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, sobre a primeira questão, eu acho que tem um pouco dos dois, né? É incapacidade no sentido de que a gente está num país, na verdade, que é na periferia ou semi-periferia do capitalismo, né? Digamos, o sistema mundial, que tem uma série de constrangimentos estruturais. O país, enfim, tem dívida externa, dívida interna, uma série de mecanismos que limitam a atuação do Estado. Então, nesse sentido, é uma incapacidade. Mas é também um projeto porque ninguém nunca se propôs a romper com essas amarras estruturais e muito raramente se propôs sequer a, digamos, dentro dessas limitações, fazer um pouco mais dentro do que é possível e tal. Não é o histórico do nosso Estado. Então, nesse sentido, também, você está certo, é um projeto, sim. Mas é um projeto também que parte de algumas condições históricas, sociais, específicas, que são, digamos assim, mais complicadas do que em outros lugares. Sim. A segunda questão sobre o PAC, né? Eu não estudei especificamente o PAC, né? Tem, inclusive, algumas pessoas que estudaram, eu recomendo, inclusive, o trabalho de doutorado de uma historiadora chamada Cláudia Trindade. É muito interessante, ela estudou o PAC em Manguinhos, é muito bom o trabalho dela. A Cláudia trabalha na Fiocruz, né? Trabalha na Fiocruz. Ali bem do lado. Exatamente. Uma pessoa que conhece bem aquela área, não só como acadêmica, né? Mas tem uma inserção profissional também em outro sentido ali, inclusive como militante também. Mas o que eu posso dizer do PAC é que, de modo geral, assim como o conjunto das políticas públicas, né, do período petista, por exemplo, né, quando a gente pensa em políticas urbanas, e aí Minha Casa Minha Vida, tudo isso, de modo geral são políticas públicas que estão muito mais voltadas para atender a interesses do empresariado, da construção e de outros setores do que propriamente as necessidades dos moradores, né? Então, a partir daí já tem os primeiros gargalos, né? Você falou, por exemplo, de pessoas que não conseguem comprar... Não conseguem manter, na verdade. No caso do Complexo Alemão especificamente, existiam as pessoas que moravam na linha de construção do teleférico do Complexo Alemão, que hoje está lá abandonado, sim, por exemplo, as pessoas que moravam nessa linha de construção, elas foram removidas. E aí elas tinham 3 opções de indenização. Uma era em dinheiro, a casa lá, o barraco, etc e tal, ele tinha um valor, e aí recebia esse valor em dinheiro. Ou ele tinha uma compra assistida, que era a casa valia o valor X, o Estado pagava esse valor, não pagava em dinheiro, ele dava a opção desse morador escolher uma casa no mesmo valor e o Estado comprava, o morador não via esse dinheiro, comprava o morador passava a ter a escritura como dono. Ou ele ia morar num apartamento. Geralmente o apartamento, no caso do Complexo Alemão, eu não sei como era na Rocinha e nem em Manguinhos, mas especificamente no caso do Complexo Alemão,
As famílias que foram para os apartamentos foram justamente as mais pobres, porque o apartamento é muito mais barato do que uma casa. Então supõe-se que as pessoas que foram morar lá foram as pessoas que tinham indenização do valor menor. Então, como aquela indenização não era suficiente para comprar uma casa, eles acabavam sendo induzidos a escolher um apartamento. Só que nem um apartamento eles conseguiam manter. Não é questão de ser o valor barato. É questão que não consegue manter, porque a partir do momento que você sai, né, tem que pagar luz, tem que pagar água, o custo operacional do apartamento é muito mais alto. Você vai pagar luz, você vai pagar água, você tem que ter uma questão de você tem uma questão de regimento condominial ali, que você, para poder manter, tem que pagar, né? Alguém para poder limpar, uma questão de segurança, se for o caso, etc. E custo tal, de vida, né? Então, vamos dizer assim, foi feito de uma maneira, como você está dizendo, sem planejar. Isso é uma prova de que foi feito muito mais pensando nos interesses de quem construiu os apartamentos e não de quem foi morar lá, né? Inclusive, assim, uma primeira crítica que a gente tem que fazer é pensar por que a moradia tem que ser uma mercadoria, né? Por que a forma de acesso à moradia, numa sociedade como a nossa, em que a imensa maioria da população é muito pobre, tem que ser uma forma de acesso mercantil, mediada pelo mercado e não mediada pelo Estado ou por outras instituições, né? Então já é uma primeira questão que acho que está na base de tudo isso que você falou. Sim. Todas as três situações que você falou, né, da compra assistida, da indenização ou do apartamento, operam com o mesmo princípio, né, que é uma mercadoria. Então Sim. Você tem que comprar aquilo. E aí, então, esse é o problema principal. A partir daí vão se desdobrando vários outros, né? Uma coisa que a gente tem que falar também é que todas essas indenizações ou avaliação para compra assistida, na verdade, tudo isso é feito com critérios que subvalorizam muito, né, as propriedades das pessoas. Não é valor de mercado, é meio que um pouquinho melhor que o valor venal do imóvel. Para quem paga em IPTU sabe a diferença do valor venal do que você paga é muito diferente do valor de mercado teórico do seu imóvel. Então, inclusive, porque muitas vezes, inclusive nas favelas, as pessoas não têm título de propriedade, né, formalizado, então isso também entra como um elemento para subvalorizar, dentre outros, né. E coagir o morador, né. Eu queria falar sobre um dos estigmas do favelado, principalmente acho que um estigma muito carioca do favelado, do favelado especialmente da Zona Sul, que o favelado é um folgado que quis morar num lugar com uma vista bonita. Como é que funciona essa questão? Porque assim, o Rio de Janeiro é uma cidade onde o contraste de classes sociais é muito mais intenso que em outros municípios do Brasil, né? Justamente por causa da questão vertical das favelas nos encostos de morro. Como é que funciona essa relação da pessoa que mora ali com esse estigma e com essa visão de que é um folgado? E como é que funciona a regularização desses bairros? Enfim, como é que é a vida dessas pessoas, basicamente? Nesse sentido legal. Então, na verdade, é muito variado, né? Cada favela, a gente bota tudo num rótulo só, né? Favela e tal, e na verdade elas são muito específicas, né? Tem favelas muito antigas, favelas muito recentes, favelas imensas, favelas pequenas. O Vidigal é completamente diferente do Juramento, por exemplo, né? Exatamente. E mesmo dentro da mesma favela você vai ter áreas consolidadas e áreas de expansão. Exatamente. E geralmente na área de expansão um perfil bem mais pobre das pessoas do que nas áreas consolidadas. Isso. Porque normalmente nas áreas consolidadas as pessoas já estão lá há algumas gerações, então já estruturaram a vida aos de poucos, forma, provavelmente quando chegaram era uma casa muito precária e aos poucos foram ampliando e trocando material precário por alvenaria, enfim. Tudo isso. Então, assim, na verdade é muito variado, mas é inegável que existe, do ponto de vista da relação com a cidade formal, digamos assim, né? Existe esse estigma, não só do folgado, mas do bandido, do folgado, não só do favelado como folgado, mas também como bandido, né? Associando a criminalidade. Então, na verdade, os estigmas são muitos, né? E as pessoas vão desenvolvendo também estratégias para lidar com eles, né? Não é incomum, por exemplo... As pessoas, por exemplo, quando vão buscar um emprego, mentirem o endereço delas para não saberem, o empregador potencial não saber que ela mora em favela, né? Então as pessoas vão tendo que ter estratégias individuais, mas também coletivas, né? De lidar com esse estigma e driblar, digamos, mas mesmo aqui no Rio, onde a favela é uma coisa mais institucionalizada que em outras cidades, talvez, existe essa coisa ainda do evitar contratar um cara de área de favela? Cara, faz diferença, tipo assim, o cara que mora na rua 1, dentro de Manguinhos, 2 ruas pra cá, do lado de fora, faz toda a diferença do mundo. Botar o endereço Avenida Leopoldo Bulhões ao invés de botar... Vamos ver o que a gente tá pensando que a favela é institucionalizada. Essa semana mesmo saiu uma reportagem, não sei se vocês viram isso,
que tem um mapa da Rio Tour para os Isso, turistas. que tampa as favelas. Os morros onde tem favelas são áreas verdes, né? Então, assim, na verdade, o próprio Estado, né, o poder público evita mostrar. Então, Se eu assim, não me engano, uns anos atrás, houve uma requisição, não lembro se da Prefeitura, do Governo do Estado, para retirar a identificação de favelas do Google Maps. Porque isso afastaria os turistas, A linha vermelha várias. tem o clássico paredão da linha vermelha, né? Pra quem a chamada barreira acústica. É, a barreira acústica pra quem chega do Galeão e vai sentido Zona Que é Sul. pintado como uma favela estilizada. Não ver a favela da Maré, né? É clássico isso. A pintura é como A se fosse pintura é uma favela favelinha estilizada. bonitinha. Não, Parece a favela da campanha do Serra, em 2010. duas coisas que acho que é Papelão. importante falar. A primeira é que algumas favelas as ruas não são nem registradas na prefeitura, ou seja, você não consegue nem botar o nome da rua, aí você bota o nome da rua principal, foi o que o Daniel acabou de citar. Inclusive pra Endereço em correspondência. favela geralmente Avenida Itaoca, ali pro Complexo Alemão. Endereço em favela muitas vezes é indicação de como chegar. Exatamente. Avenida Itaoca, beco principal, beco 3, não sei o que lá, o próximo cara vai acumulando. então assim, já você do Complexo do Alemão, por exemplo, é Itaoca, enfim, as outras avenidas, Leopoldo Bulhões ali pra Manguinho e tal. Outra coisa que também acho que, e aí vai ao encontro do que o Alcides falou, é que a gente ouve muito, eu ouço muito pelo menos, aquela coisa, mas o favelado não quer sair da favela. Porque lá ele. E assim. Lá ele não paga luz, porque ele não paga água, porque. E aí a gente. É preciso explicar para essas pessoas que falam essas coisas que há um contexto dentro disso. Né? O cara não paga luz, não paga água, porque muitas das vezes ele não tem nem condição de pagar o salário dele. Quando tem um salário, o salário dele não dá condição. E aí vai ao encontro do que o Fagner falou. Que as pessoas acabam vão para bairros, né? Pro centro, vai ali para aquele bairro carioca ali que tem em Triagem, etc. E aí, só que não tem condições de ficar no lugar, porque você começa a ver que a conta de luz é cara, eles não têm o salário... E não é só isso, tem uma questão de pertencimento pelo próprio local, o cara tá ali né? há 40, 50 anos, tem a família, e aí como é que você vai remover, né? Então, as pessoas ficam falando muito, não quer sair. É um direito da pessoa não querer sair, inclusive, né? Porque você tá ali e você acaba se sentindo do local mesmo, né? Você é um local, não sei mesmo que irregular, e aí entra uma outra questão também, porque para se regularizar é muito complicado. Se nós aqui que somos aficionados por futebol, com exceção do Alciso, que é aficionado por futebol europeu, mas nós somos aficionados por futebol. Por soccer. Não, soccer é verdade. Você está ofendendo o futebol inglês. É verdade. Mas você gosta de ver na televisão. Todos nós aqui que somos aficionados por futebol, por exemplo... que ele fez foi ótimo. Todos nós aqui, nós temos o sentimento de pertencimento, por exemplo, pelo Maracanã. Sim. Nunca moramos dentro do Maracanã. Aí só esse novo é bem escroto. Só frequenta o Maracanã. Não, eu tinha pertencimento pelo Maracanã antigo. Tô falando do antigo, não Maracanã, de agora. Aliás, é um bom exemplo de como é um bom exemplo de como perder o pertencimento. Isso, né? Não, exatamente. Na marra. Hoje eu não tenho pertencimento nenhum, mas foi na marra. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se a gente não mora no Maracanã, nunca morou dentro do Maracanã e tem um sentimento de pertencimento pelo lugar, imagina um cara que mora 50 anos na mesma favela. Muitos, cabe ressaltar, muitos nunca saíram dos bairros onde ficam. Eu tô falando porque eu conheço. Eu conheço, não é uma nem duas histórias. São várias histórias. Trabalhei dentro de favela. Trabalhei dentro de favela alguns anos da minha vida, em contato com as pessoas que moravam ali, tratando elas da forma mais respeitosa possível. E conheci muitas pessoas que nunca tinham saído do próprio bairro onde a favela se situa. Vinha me procurar porque gostaria de ter algum atendimento estatal, buscar a prefeitura para alguma informação, etc e tal. Eu passava o endereço de como chegar à prefeitura no centro do Rio, e a pessoa não sabia qual era o ônibus que tinha que pegar para ir lá, porque nunca saiu do lugar. Então como é que você vai discutir a questão de pertencimento? Como é que você vai reduzir a questão do pertencimento? Pertencimento é a coisa mais importante que o ser humano tem, na verdade. E só para ilustrar, o Fagner trabalhou em Manguinhos, né, Fagner? Não, eu trabalhei no Alemão. No Alemão, Alemão Centro também tem um ônibus, tem um trem perto, né? A gente não tá falando de outro lado da cidade, né? Porque a gente tem ouvintes de outros lugares e às vezes não conhece o Rio. A gente tá falando aqui de bairros... Assim, o Alemão fica na região... Tem uma linha do trem que passa literalmente no Alemão. Sim, exatamente. O pertencimento é aquilo que o ser humano tem de mais importante quanto indivíduo. Que não deveria ser perdido, né? Nunca pode ser perdido. Nunca pode ser tomado. Não é perdido, retirado, né? Retirado. E tem uma coisa que assim, as pessoas perguntam, né? Quer dizer, afirmam, né? Como vocês falam, fulano não quer sair de lá, por que não quer sair? Mas ninguém se pergunta como é que o cara foi parar lá, né? Exatamente. Por que ele foi parar lá, né? Assim,
a favela, e um dos problemas que tem as políticas públicas pensadas para as favelas é que acham que é só uma questão de moradia. Mas, na verdade, como vocês estão falando, é uma questão de toda uma estratégia de vida, né? Exatamente. Você está perto de onde você trabalha, você está perto da sua família, porque você pode precisar de ajuda quando você estiver doente, precisar de ajuda para olhar seus filhos. Exatamente. Você ter redes de solidariedade ali, seus amigos. Então, é uma estratégia de vida, não é só uma questão de ter uma casa num lugar e ponto, né? E aí nunca se pergunta, bom, por que o cara tá ali? É só, por que ele não sai, né? Todas as dificuldades que ele teve e por que aquilo pareceu uma boa ideia para ele estar ali, né? Porque aquela situação respondia às necessidades dele, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, por que não sai? A gente não tá, na verdade, preocupado em atender as necessidades daquelas pessoas. Tá só preocupado em tirar elas dali. Ela é um problema, né? Não é alguém que tem um problema e a gente vai resolver. Ela é o problema, né? Ela é o problema. Pois é, Marco, só para terminar o bloco, muitos ouvintes reclamam que a gente só reclama, então vamos pedir alternativas. Que tipo de política pública poderia ser eficaz? A gente dá alternativa pra cacete aqui. O pessoal tem que ouvir o programa mais de uma vez. Não, eu sou um que eu sempre pergunto, mas e aí? Mas é sempre bom perguntar pro especialista. Marco, que tipo de política pública poderia ser eficiente? Obviamente aqui a questão não é pra resolver o problema da favela no sentido de eliminá-la, mas resolver o problema das pessoas na favela, com que elas tivessem uma vida digna e regularizada fundiariamente, acesso a serviços públicos, com acesso a serviços e que serviços que com preço que elas pudessem pagar também, né? Acho que assim, enfim, é um problema super complexo, tem 1000 coisas, e a gente nunca vai conseguir falar todas, mas tem algumas coisas que são óbvias, né? Primeira coisa é você conversar com as pessoas e perguntar, bom, quais são os problemas que você tem, né? E também perguntar, bom, o que você acha que poderia ser uma boa solução para esse problema? A segunda coisa seria, digamos, reconhecer legalmente situações que já existem de fato e que não causam prejuízo, né? Assim, as pessoas, por exemplo, que moram em favelas que não estão regularizadas, elas estão ali, não estão causando nenhum problema, simplesmente você pode regularizar elas, né? Mas o problema é que, por exemplo, essa questão da regularização às vezes traz um outro problema, que aquilo se torna uma mercadoria, habitação, né? E a pessoa, o custo de vida tende a aumentar, porque passa a ser reconhecido e tal. Tem que pagar. Então você tem que pagar todos os serviços, então você tem que também garantir, estabelecer mecanismos de apoio à pessoa que esteja lá. Então, agora a sua casa é legal, você vai pagar não sei quanto de luz, de água, condomínio, não sei o que, todas as taxas. Não, tem que ter uma tarifa social, progressiva. E como é que você viabiliza isso? É sempre a pergunta que vem, né? Você tem que cobrar mais de quem tem mais, né? O IPTU tem que ser muito mais progressivo, enfim, todas as taxas, tributos, impostos têm que ser muito mais progressivos, recolher muito mais de quem tem mais para poder justamente financiar quem tem mais dificuldades e enfrenta situações mais difíceis, né? Fica aí a lição pro Crivella aqui. Alguns programas atrás foi 32? Foi 32 que a gente comentou sobre o IPTU? A gente fala tanto do Crivella. O aumento do IPTU nessas regiões foi muito maior do que na Zona Sul e muita gente que era isenta passou a pagar, né? Basicamente o aumento nos valores venais menores foi muito maior do que nos valores venais maiores. Então vai afetar o povo lá de trás. O povo lá de trás, na Zona Norte e Zona Oeste, muito mais. Bom, dito isso, vamos lá pro caô da semana. Caô. Lê, 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 O prócer do PMDB baiano e ex-ministro de Temer, Guedel Vieira, foi flagrado com 51 milhões em cash num apartamento por ele usado. O Globo publicou na primeira página a foto da dinheirama embaixo de uma manchete sobre denúncias contra Lula, Dilma e o PT. Diante da gritaria contra a manipulação da capa, os suspeitos de sempre apressaram-se em denunciar que Guedel também foi ministro de Lula e também teve cargo no governo Dilma. Verdade. E aí? É tudo mesmo farinha, tudo do mesmo saco? Acho que são farinhas de saco. Provavelmente é Gedel que fala? É Gedel. Na Bahia não tem Guedel. Gedel. É porque quem batizou ele pensou em Guedel. Não faço porque ideia. Quem é Guedel? Sei lá, mas parece mais gringo, né? Gedel na parece Bahia tão triste. Na Bahia, qualquer lugar é Gedel. Eu vi gente na internet. Na Alemanha. Eu vi gente na internet falando, e inclusive isso fez com que eu cancelasse minha conta do Facebook por tempo indeterminado. Faz bem. Cara, tem vários filmes e vários livros pra poder ler e filmes pra assistir. Gatos pra cuidar. Não vou ficar perdendo tempo com essa gente sem cérebro da rede social, não. Mas eu vi muita gente falando que... ok, né? A Globo fez a manipulação. Contudo...
Porém, os 50 milhões os 51 milhões que foram encontrados dentro do apartamento, ele acumulou no período que foi ministro do Lula e da Dilma. Aí Mas deve ter acumulado isso na semana passada. Eu fico me perguntando, não sei, rende mais 51 milhões numa conta num banco da Suíça ou dentro de um apartamento Não, aquilo sem nenhum lucro, eu sem acho nenhum que qualquer rendimento, pessoa, seja sem de nenhum direita, juros. de esquerda ou... Basta ter uns 4 neurônios. Um pouco mais, talvez. 5, vai. Acho que vai chegar à conclusão de que aquilo ali, cara, é o dinheiro do dia a dia dele. Sim. Era reserva pra qualquer eventualidade. É o capital de né? giro. Tipo, passa no apartamento e pega um dinheiro pra mim. É assim, Esqueci o cara. dinheiro. Pega lá os Qualquer 200 mil. pessoa... Mas pega em real, pega em dólar não. Qualquer pessoa que não ande de 4 patas, né? Qualquer pessoa que não ande Que são cada de vez 4 menos patas, pessoas. Cada vez menos. Qualquer pessoa que não ande de 4 patas consegue deduzir que aquele, inclusive, não deve ser o único apartamento dele com dinheiro guardado. Se for procurar, né, tem muito Inclusive, mais. deve ter um tipo do Collor com móveis planejados pra dólares Isso e se tal. não for entrar no mérito, né, da polícia, enfim, que eu acho difícil que só Que é 51, né? mas enfim, Contaram 60. Isso é um outro assunto. Contaram Isso aí 60. Isso aí é um outro assunto. Mas, cara, Taxa de encontro, cara, é eu tipo... tesouro. Eu perdi qualquer possibilidade de discussão virtual com as pessoas. Se discutir pessoalmente já está muito difícil. Cada vez que passa meu círculo de amizade cada vez mais restrito, eu tô com uma dificuldade. A melhor coisa é fazer podcast, que a gente só fala. Eu tô com uma dificuldade de lidar com um contraditório bizarro, assim. Cada vez mais tenho vontade de matar pessoas que pensam de maneira diferente que eu. O problema não é pensar de maneira diferente. O problema é não ter argumento pra isso no problema é porque sim. Não importa quantos argumentos você dê, a pessoa continua. Não, mas a questão, acho que tá indo além. Virou uma sociopatia minha, eu acho, de fato. Porque o clima tá tão pesado, o ar tá tão irrespirável, que aí já chegou num nível que pensar de maneira diferente já tá virando motivo pra eu querer que seja decapitado. Assim, né, por mais que a pessoa tenha um mínimo de discernimento. Então, chegamos num ponto que eu não tenho mais condição de... O plano de governo do Fagner era tipo Pol Pot. A gente tem no ensino médio pra cima, a gente corta a cabeça. Não, o meu plano de governo é gulags. Canavieiros? Gulags. Canavieiro, tomateiro. Por exemplo, o Zezé de Camargo eu mandaria pra um gulag de tomate, por exemplo, já que ele já tem experiência de ter trabalhado numa plantação. Mas a experiência não vai transformar no mais eficiente. O gulag não é pra ser eficiente, né? É pra ser ineficiente. Não, mas o meu plano de governo, por exemplo, o Zezé de Camargo. O meu plano de governo, o Zezé de Camargo, por exemplo, seria mandado pra um gulag de tomate em Patidos Alferes, né? De onde é a festa do tomate? Lá ele colheria, ele passaria, ganharia, teria o direito, né, a propriedade de 250 hectares de tomateiros, onde ele trabalharia sozinho e ao final do dia ele teria direito a comer uma cesta lotada de tomate, mas só dos contaminados por agrotóxico. Ou seja, todo. Sem sal. Então, assim, eu perdi qualquer capacidade de debater com as pessoas que colocam argumentos como esse que você Só um parênteses, teve algum cantor sertanejo famoso que morreu de câncer por causa de agrotóxico, não teve? Leandro. Trabalhou na plantação de tomate também, contaminada, muito provavelmente. Em Goiás. Daniel, quer falar? Não, é que eu fiz sobre o Gedel, eu escrevi um textão no meu perfil pessoal do Facebook ontem, sobre essa questão, né? Mas ele foi ministro do Lula. Teve cargo no governo da Dilma. No caso, no governo da Dilma foi vice-presidente da Caixa, né? Então, no governo Lula ele teve duas posições muito boas para amealhar dinheiro, né? Teve de 2007 a 2010 ele foi ministro da Integração Nacional, que era um ministério que, além de verba contra a seca, Denox, Sudene e tal, controlava a obra da transposição de São Francisco. Que cumpre ser boa não terminar, né? Porque exatamente, muito curral de voto e tal. Isso é uma coisa. E no governo Dilma ele foi rebaixado, né? Ele saiu de ministro para vice-presidente da Caixa, uma posição em termos de escalão, ele desceu uns 2 ou 3 escalões, mas ele permitia cobrar em parceria... Continuando
tomando conta do dinheiro. Sim, não, sim, em parceria com o Eduardo Cunha, inclusive. É, bom explicar. Que ele era indicação. A imprensa, não sou eu que tô falando, o Estadão, na época falava, Gedel Vieira Lima, do Quem é o PMDB da Gedel? Bahia, Explicar quem é o Gedel. indicação de Temer. Gedel que foi anão do orçamento orçamento. há 25 anos Lá atrás. atrás. Líder do PMDB, líder do governo Fernando Henrique na Câmara, Isso. etc. Bom explicar que as pessoas- E aí depois virou ministro do Lula. No Esse governo cara Dilma, sempre esteve no governo. No governo Dilma virou Tá. vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa e abertamente era tratado como indicação do então vice-presidente Michel Temer e do deputado Eduardo Cunha. E aí, nos desdobramentos da Lava Jato, tem bastante evidências que ele, em parceria com o Eduardo Cunha, cobrava propinas para liberação de empréstimo, que eram empréstimos vultosos, porque ele estava na pessoa jurídica. Né? E no governo Temer, ele virou ministro-chefe da Secretaria de Governo. Então, primeiro, a gente já vê uma diferença de status. Um cargo que já não vai ganhar dinheiro. A gente vê uma diferença de status. Né? Embora o Ministério da Governo Integração da Bahia. Nacional... Não, mas eles tentaram fazer ele ministro, não tentaram? Ele foi Bom, ministro. foi ministro. Gedel Foi foi ministro. Não, com Temer. Foi ministro Temer. Ele foi Ministro-chefe da Secretaria de Governo. Exatamente. Aí ele caiu no Mas negócio aí veio o do negócio do Marcelo Calheiro. Do Do ministro, então, ministro da Cultura, negócio de liberar o apartamento. Do prédio. Que o apartamento que valia Era 5 um milhões de terreno reais. era um uma terreno mixaria, tombado, né, não era inclusive. isso? Não, era o terreno acima que, do gabarito. acima do gabarito, da mas ele região. tinha, onde ele tinha prédio, ele É pressionou. na o Orla Marcelo de Salvador. Calheiro. Mas enfim, a minha questão é a diferença de status. Né? Um cara, ele estava num ministério que, embora com muito recurso, era um ministério relativamente secundário, que não definia políticas, pelo contrário, ele cumpria políticas de governo, que a gente pode discordar, né? É uma questão muito polêmica, a transposição de São Francisco, a implantação de um projeto de desenvolvimento tipicamente capitalista no sertão nordestino, mas ali você tinha um projeto claro de desenvolvimento local ligado a uma estratégia de Estado. Não, de interiorização do desenvolvimento e ampliação da infraestrutura. Que era um projeto tipicamente neodesenvolvimentista, né, que estava em voga na época do governo Lula. No governo Dilma, ele estava numa posição um pouco mais secundária, viveu as turras com a Dilma e acabou pedindo demissão também por causa da questão local, porque na Bahia ele sempre foi adversário do PT, porque ele sempre quis ser governador da Bahia e... Jaque Wagner... Não, ele sempre ficava em terceiro lugar, porque o PT ganhava, o grupo carlista ficava em segundo, ele era inimigo dos dois, ele sempre terminava em terceiro lugar com 10% dos votos. Também para senador. Ele estava sem mandato, inclusive, durante o governo Dilma, porque ele tentou ser senador e tentou depois ser governador. Ninguém, né? Em 2014. É um cara que ninguém controla muito rico. meia dúzia de deputados ali no PMDB da Bahia, e esses caras acabam fazendo diferença no Congresso. Então aí que eu queria chegar no meu ponto. Já discutimos isso em programas anteriores, da diferença principal entre os governos do PT e do PSDB anteriormente e esse governo do Temer, capitaneado pelo PMDB. O PMDB sempre esteve nos governos, do Sarney pra cá, e serve como um fiel da balança, né? Vende apoio no Congresso em troca de cargos no Estado e dos benefícios lícitos e ilícitos desses cargos. Mas no governo do PSDB e no governo do PT, que tinham estratégias mínimas de unidade programática, ele estava ali naqueles cargos, se beneficiava, roubava, metia a mão, mas servia ao cumprimento de uma estratégia de poder e um projeto de país. Tocava o projeto. Tocava o projeto. E no governo do PMDB, você não tem projeto nenhum, exceto um projeto de desmonte completo do Estado de fora. Não, sim, não é um projeto de país, é um projeto de desmonte que está lá para se justificar perante certa elite econômica e classe cada vez é mais difícil de identificar. Eu acho que... Mas só para concluir, esses caras, cada um no seu ministério, é cada um por si e Deus contra todos. Porque o projeto deles ali é a sobrevivência. Acumulação pessoal de capital. Complementando o que o Daniel falou, eu acho que isso está cada vez mais claro para mim que o governo Lula, e aí falando em termos partidários e enfim... o governo Lula alimentou esses caras todos aí, que todos já estavam, inclusive, né, como Renan Calheiros, como Gedel, como, enfim, o PMDB, aquele monstro orçamentário do PMDB, que é sempre comendo dinheiro. E o Lula alimentou isso, fez crescer muitos deles. E pra mim tá cada vez mais claro que a Dilma só foi derrubada porque ela cortou as asinhas, ou tentou cortar as asinhas, ou tentou diminuir a influência desses caras, né? Então, isso aí é bem complicado dizer, porque eu acredito... também caiu porque ela não tinha respaldo econômico, né? Se tivesse crescendo a 5%, a economia, ela cortava as asinhas de todo mundo. Sim, a economia acaba sendo o fiel da balança, né? Quem decide. Mas assim, eu acho que isso é cada vez mais claro, com tudo que a gente lê do Cunha em Furnas, da influência agora do Gedel, do próprio Temer lá dentro
do movimento no Congresso, enfim, então todos eles foram perdendo espaço. E assim, e aí eu tava refletindo, eu acho que assim, o governo Lula, que eu acredito, que alguns até discordam de mim, que eu acredito que tenha sido o melhor presidente desse país, ele acabou, ou porque foi o melhor presidente, ou para ser o presidente que foi, acabou alimentando esses caras, e esses caras enriqueceram, fizeram fortuna. E, inclusive, tanto empresariado quanto político, a gente vê aí o Joesley, é a criação do Lula, JBS, e aí já trouxe aqui o Pedro Henrique para falar, enfim, a própria Globo se alimentou disso. Então, todo mundo já se alimentou disso. Comentou sobre isso. Todo mundo se alimentou disso, dentro e fora do campo político. E o Lula fez o que fez, que eu acho que a gente avançou 2 ou 3 passos aí em alguma coisa. Para andar 5 para trás. Para andar 10 para trás, porque a Dilma chegou e aí acabou cortando isso. Então, assim, e a Dilma que talvez tenha sido uma das piores presidentes do país, se não a pior, enfim. Então, assim, é muito complicado, que mostra a força do sistema, né? Eu acho que isso cada vez mais claro, que mostrando a força do sistema. Ou seja, o Lula precisou alimentar esse sistema para trabalhar, e esse sistema cresceu de uma tal forma que ele não admitiu que ele fosse perder esse campo com a Dilma. Pode falar. Antes de eu passar a palavra pro convidado, só queria falar, acho que a Dilma não foi a pior. Talvez não, mas eu acho que talvez tenha sido... Ela foi talvez a uma mais das inábil. piores. Ela foi talvez a mais inábil. Pode ser. Porque é uma das poucas que não enriqueceu no cargo, né? E os números Não sei se ela também, foi a pior, não. Acho que ela os não números... é dos meus sonhos. Nunca foi. Mas Nem pior ela, que o nem o Sarney Lula. é difícil. Nem o Lula. Não, mas dizer que ela foi pior que Sarney, que Collor, que Fernando Henrique, que Temer, que todos os outros que vieram lá atrás. Temer não é presidente, vai. É pesado, né? Temer não conta. Mas diga lá. Pode falar. Não, é só fazer um comentário, porque a sua fala, cara, você acabou falando que o Lula precisou alimentar o sistema. Eu concordo no sentido geral de que, bom, todo esse processo demonstra a força do sistema, entendido como, digamos, essa aliança empresarial e de agentes políticos, né? Como esses interesses se aproximam, se articulam e operam para as coisas manterem as coisas mais ou menos como estão, né? Com pequenas variações e tal. Mas assim, Lula não precisou alimentar isso, ele escolheu alimentar isso. Sim. Isso eu acho que talvez fosse a estratégia que ele entendeu como mais fácil. Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu. Isso aí tá bem argumentado. Isso não foi o Lula que escolheu. O Lula tinha capital político, mas isso não foi o Lula que escolheu, foi o PT que escolheu. Isso tem uma série de estudos já que documentaram toda a evolução programática do PT. Tem gente que vai datar isso de 95, que é quando o Zé Dirceu chega à presidência do PT. Isso. Tem gente que mostra que já depois da eleição de 89 já começa o discurso a mudar o caminho apontando sempre para a institucionalidade e tal. A Carta aos Brasileiros. Então, a Carta aos Brasileiros de 2002 disso, né? é o exemplo, o ápice. O ápice, eu tenho um conhecido que saiu do PT em 85 porque o PT estava muito à direita. Em 85. Estamos falando de 85, não é de 2002, quando finalmente chegou ao poder. Qual a realidade de país que esse cara vive? Mas o Lula, isso pra mim é uma coisa muito emblemática. O Lula foi eleito, sem dúvida nenhuma, foi o presidente que no momento que foi eleito a primeira vez, tinha maior legitimidade popular. Talvez Vargas, enfim, mas pós-ditadura, sem dúvida. Na reeleição, talvez mais ainda. Não, sim, mas eu acho que é simbólico o que eu tô querendo falar, porque é o seguinte: todos os analistas políticos falam assim, quando você é eleito, em especial com uma margem muito grande, você tem 3 meses que você pode fazer o que você quiser. É meio que um consenso dessa ciência política. Uma margem de manobra. Assim, porque a população vai estar esperando que se faça alguma coisa e, por exemplo, o parlamento não vai ficar contra, porque sabe que a população está apostando naquele projeto e tal. E, assim, qual foi a primeira reforma estrutural que o Lula fez? A primeira? Foi a Previdência. Previdência. Pois é, uma reforma que retira direitos dos trabalhadores e não uma reforma que amplia direitos ou que... podia ser uma reforma tributária para taxar as grandes fortunas, podia ser... Mídia. Combate ao monopólio da mídia, podia ser qualquer coisa. Que não podia faltar o bingo do lado B do Rio. Desculpa. Mas é isso, sim. Acho que isso é um símbolo, assim. Por mais que a gente entenda que, bom, Lula nunca teve um projeto de ruptura com a ordem e tal, mas assim, mesmo dentro desse projeto de conciliação, foi sempre muito acanhado. Isso sem dúvida. Conseguiu, e por opção, eu só acho que a gente não pode subestimar. A gente não pode subestimar o poder da direita. Sempre que esse país ousou fazer qualquer mínimo esforço de melhorar a situação. Não, a direita no Brasil é extremamente poderosa. Deram-se o golpe. Então, mas assim, em relação esse golpe foi atrasado. Talvez se o Lula fizesse isso, talvez ele não completasse 2006. Então, assim, mas será que antes também ele poderia ter tentado, claro. Será que as pessoas não estariam mais mobilizadas para resistir a um golpe em outro momento? Eu acho, tá? Opinião. Eu acho que não, mas assim, ele podia ter tentado.
Óbvio. Certamente ele podia ter tentado. Só para concluir a questão desses anos de PT, é bom dar uma olhada no estudo do Thomas Piketty, lá, o economista francês, que ele fez uma análise de uns dados sobre a desigualdade social no Brasil. Ele chegou à conclusão que não teve nenhuma diferença, nenhuma diminuição de desigualdade social no Brasil nos anos do PT, porque apesar da população ter sido valorizada, salário mínimo e programas de redistribuição de renda, o aumento do ganho dos grandes capitalistas foi tão maior que não mudou nada. Então, e a classe média perdeu pontos. E a classe média foi achatada. O que explica isso que está acontecendo agora. A posição reacionária é o da classe Piketty média. sair da França e explicar pro cara do sertão da Paraíba que ele tava comendo e explicar mas a questão é que ele ganhou. Não, ele ganhou eu sei. ele ganhou no absoluto, não, gente, mas ele não ganhou no relativo. Não, peraí, gente, eu tô entendendo. Quando teve a sessão, todo mundo acendeu, inclusive as grandes... Eu estou entendendo, o grande capital, eu entendi. Eu só acho que explicar isso, essa teoria, esse estudo pra alguém que sofria de nanismo, né? Inanição. Nanismo de inanição, por fome, e passou a comer. Então, assim, eu respeito muito isso, era só pra fazer esse paralelo mesmo, que eu acho que o melhor governo acabou tendo que ser alimentado, ou se alimentando desse sistema, e um dos piores, ou talvez um não tão bom, como o Fagner falou, que talvez quisesse cortar com isso, acabou sendo derrubado. Vamos passar pros tempos da Guanabara, então. Quero bate-papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Se hoje as remoções de favela se escondem por trás de obras e alegações de ocupações de áreas de risco, em meados do século XX falava-se abertamente em erradicá-las, enviando a população favelada para grandes conjuntos habitacionais sem alguma infraestrutura urbana ao seu redor, para além dos limites da cidade. O auge dessa política aconteceu nos governos de Carlos Lacerda e Negrão de Lima, entre 61 e 71, dando origem a lugares como a Cidade Alta, Vila Kennedy, Vila Aliança, Cidade de Deus. Marco, que movimentos políticos se escondiam por trás desse urbanismo de 50 anos atrás? Bom, em primeiro lugar, tem uma tendência conservadora, digamos, de parte da classe média, que é, digamos, um incômodo pela proximidade da classe trabalhadora, dos setores mais pobres da sociedade. E isso, em geral, chama muito a atenção, né? Assim, é muito evidente. Isso se expressa de forma muito clara, por exemplo, quando a gente pega aquelas cartas de leitores de grandes jornais. Sim. Você lê aquilo, cara? Então, já li aquilo, Você mas... é um sádico. Já li aquilo por, digamos, sadismo. E masoquismo, no caso. E agora, né? masoquismo, no caso, auto-infligido. Mas tive que ler agora dos anos 60 e 70 por dever de ofício profissional, por conta da minha pesquisa de doutorado. Então, digamos, aparece muito ali. Mas tem algo que aparece menos, que eu acho que é mais importante, mais significativo, que é justamente a articulação do empresariado, do setor imobiliário, do setor da construção, né? Então, na minha pesquisa de doutorado, que eu estou fazendo agora, espero concluir no ano que vem, se tudo der certo, uma das coisas principais que eu fui acompanhar e analisar e, enfim, tentar escavar um pouco é como que esse empresariado se articulou para isso. Então, eu descobri que em meados dos anos 50, por exemplo, uma aliança de empresários da construção com empresários do setor imobiliário gerou um projeto, digamos, elaborado de segregação urbana das classes sociais no Rio de Janeiro. E ele dizia claramente que tinha dois tipos de favelas na cidade. Favelas úteis e favelas parasitas. Esse era o termo. E era um estudo chancelado por acadêmicos. Inclusive, um acadêmico de origem francesa, que depois... Acho que ele ia falar um de origem sul-africana, que depois organizou o apartheid na África do Sul. Ele não organizou o apartheid, mas ele era filo-nazista. Então, bom, tá quase lá, né? Pior. Tá em casa. Depois ele foi pra Argentina, mas, enfim, o caso não é a trajetória depois dele. Depois o Mossad achou ele e tal. Infelizmente, não. Mas o que esse projeto nos anos 50 falava é isso, que tinha dois tipos de favelas, e as favelas úteis seriam aquelas que poderiam permanecer. E as favelas parasitas seriam aquelas que deveriam ser erradicadas e removidas. E eles apresentavam critérios, né, supostamente técnicos, né, do tipo, onde é que tem mais pessoas trabalhando, onde é que tem mais criminalidade. Então, as favelas que tem mais pessoas trabalhando e menos criminalidade são úteis e podem ficar. As que tem mais criminalidade, menos pessoas trabalhando, são parasitas e tem que sair. Acho que fornecem mão de obra barata pra gente. Por um acaso, são úteis. Por uma mera coincidência, todas as favelas parasitas eram na Zona Sul, ficavam até a Tijuca, ou seja, na área mais valorizada da cidade.
E todas as favelas úteis ficavam no fundão da Zona Norte, como Que diz coincidência, hein? É algo, assim, incrível, né? Como é que uma coincidência dessa acontece? E é um estudo patrocinado por empresários da construção, sem nenhum interesse na questão do capital imobiliário. Completamente também. isento. Isento, assim, não tem por que questionar. E esse estudo, na verdade, o instituto que formulou esse estudo, na verdade, teve uma existência muito efêmera, mas o que estava colocado nesse estudo na década de 50 foi exatamente o que foi aplicado nos programas de remoções de favelas, né? E é bom também deixar sempre claro isso. Na verdade, existiram 2 programas de remoções de favelas. Existe um do governo Lacerda, entre 62 e 65, que removeu cerca de 30 mil pessoas. Algumas das favelas mais conhecidas foram removidas: a do Pasmado, que era em Botafogo, a do Esqueleto, que é onde hoje é a UERJ, no Maracanã. Por enquanto, né? Enquanto deixarem a UERJ Quando não é para o shopping UERJ. E um segundo programa de remoções que foi durante o governo Negrão de Lima e durante o governo Chagas Freitas, mas que na verdade era, digamos, era por determinação federal. Aí já no momento da ditadura... Pós AI-5 também, né? Começa em maio de 68, então 7 meses antes do AI-5, mas a implementação é no período de AI-5. Então, na verdade, assim, embora fossem os governos estaduais que executassem, quem determinava a política era propriamente o governo federal. E aí, Peraí, Marcos, você está querendo me dizer que 100 mil pessoas. Existiu ditadura no Brasil? Eu sei que grandes estudiosos como Zezé de Camargo polemizariam José Mirosmar de Camargo. Polemizariam com essa conceituação, mas acho que ainda é a mais adequada. O que é trágico, só um comentário também de quem tem que sofrer com essas coisas, é que esse tipo de coisa não é só o Zezé de Camargo que fala. Tem historiador formado que fala isso e que não por acaso tem espaço nos grandes jornais. Escreve guias politicamente incorretos? Agora, Marcos, Esse nem historiador né? A segunda leva pegou a Praia do Pinto, né? Na Lagoa. Um lugar pouco todo valorizado. o entorno da Lagoa. Praia do Pinto, Catacumba, Ilha das Dragas, Piraquê, ali também o Maitá, Macedo Sobrinho. Aí hoje nós temos condomínios ali do Selva de Pedra, um clube Piraquê. De acordo com o censo de 2010, a Lagoa é o bairro do Rio de Janeiro que tem menor percentual de negros. E assim, será, não né? é por acaso, né? Porque ali foi o grande foco da política remocionista do final dos anos 60 e anos 70, né? Justamente como os negros, por conta de uma série de fatores históricos estruturais, tendem a ser as parcelas mais pobres da população do Rio e, portanto, em grande medida morar nas favelas. Quando as favelas foram removidas da Lagoa, também, em grande parte, os negros foram removidos de lá, né? E isso tem efeitos de longo prazo, né? Negro lá só trabalhando, né? Como babá. Tirando a Cruzada, não tem nenhuma favela dentro do sistema da Lagoa ali, né? Não. E a Cruzada já é uma forçação de barra, já, porque já é uns quarteirões pra lá. E não é exatamente uma favela, no sentido mais tradicional. Agora, Não, Marcos, você não sei... você não citou, quando você falou dos grandes planos, né, de remoção, você não considera Pereira Passos nesse rol também? Não? Não, mas aí foi sacanagem, porque eu puxei a pergunta. A pergunta foi mais direcionada para o período da Guanabara, o período da Pereira Passos do início do século. Sim. O Rio, a cidade do Rio basicamente passou por 3 grandes ciclos de intervenção urbana, e todos eles têm o mesmo sentido, que é segregar mais a cidade. O primeiro é o Pereira Passos, o segundo é o da ditadura e o terceiro é do Paes. Eduardo Paes agora. Vai entrar no livro de história, Inclusive, o terceiro higienista. Não, que falava Inclusive, que queria ser Gila Autódromo, essa galera. No absoluto ou no relativo, ele é maior. Ele é o que foi o que mais absoluto, removeu, sem né? dúvida, Em números porque absolutos, sem muito dúvida. mais gente hoje em dia, né? Mais removeu. Absoluto sim, relativos não. E ele falava que queria ser o novo Pereira Passos, né? Pereira A inspiração É dele um era baita orgulho. É. Mas, então, como é que... pra onde foram essas pessoas que foram removidas da região da Lagoa? Cidade Alta. Cidade Alta, Cidade de Deus. Elas foram diretamente mandadas pra lá. Guaporé-Quitum. Vila Kennedy? Vila Kennedy menos, porque Vila Kennedy é do período Lacerda anterior. Isso. Eu imagino que, na Mas tem época, a questão da filme remoção... detalhes sobre eu isso. esqueci o nome que trata sobre isso. Tem um documentário muito bom chamado Remoções. Remoções. É muito bom esse filme. Muito bom. Mas tem um detalhe que é assim, ainda mais perverso sobre isso, porque a gente estava falando no primeiro bloco sobre as redes de sociabilidade das pessoas nas favelas, né, o pertencimento. E as remoções, elas não necessariamente, naquele período, levavam, digamos assim, a Praia do Pinto. Nem todo mundo foi para o mesmo conjunto. As pessoas que moravam na Praia do Pinto foram distribuídas em vários conjuntos. Era uma coisa meio navio De negreiro, assim? acordo... Não, era... Dava uma misturada na galera pra eles não se isso. conversarem muito? Também, mas era também o critério econômico, né? Porque, por exemplo, na Cidade de Deus, na época, os apartamentos eram mais baratos. Então, quem tinha menos dinheiro ia pra Cidade de Deus. Na Cidade Alta, eles eram mais caros. Então, quem tinha mais dinheiro ia pra Cidade Alta. Então, famílias foram separadas por causa disso, assim, ficaram 20 quilômetros de distância, né? 30 quilômetros. Numa época que o transporte era horrível, diga-se de passagem. Como errado, pior Marcos. do que hoje, né? Horrível ainda é. Me corrija se eu estiver errado, Marcos, mas se eu não me engano,
Qual que era a favela da Lagoa, do Pinto? Tem várias, tem Era uma Pinto, favela tem plana Catacumbas. do lado do Flamengo. Essa foi incendiada, não foi? Não, acho que Não Catacumbas foi incendiada. Não foi essa? Não, foi a Praia do Pinto. Foi Foi a Praia do Pinto. incendiada. As pessoas foram obrigadas a sair de lá por conta de um incêndio que até hoje não foi esclarecido. Tem cidade que faz isso Um até incêndio hoje. que parece muito PSDB de São Paulo, assim. É essa aí mesmo. Tem uma tradição também, infelizmente, né, do poder público incendiar favelas. Teve uma, não sei se tá no estudo, desculpa, Marco. E lá em Maria da Graça teve uma que teve, onde tem o viaduto de Del Castilho atualmente. Bandeira 2. Antes de ser a Bandeira 2. Rato molhado. Onde era, não sei se era o Rato, onde era o viaduto, tipo, hoje em dia, era uma favelinha bem pequenininha, de casas, enfim, bem humildes, de madeira, caralho. E foi incendiado ali também e nunca mais reconstruíram nada, construíram um posto, construíram um viaduto e ficou por isso mesmo. Então, assim, é uma prática que ainda acontecia até, sei lá, a década de 90. Desculpa, Marco, pode continuar. Não, enfim, continua acontecendo até hoje, né? Só queria falar que existe uma tradição meio macabra, né, de incendiar favelas no Rio, né? No governo Vargas, no Estado Novo, teve uma favela que foi incendiada, do Largo da Memória. O governo Lacerda incendiou o Pasmado, mas essas ao final da remoção. Na Praia do Pinto, eles atualizam a tecnologia e incendiaram durante a remoção. Para facilitar. Porque, inclusive, isso é importante falar, né? Todo esse processo de remoção, inclusive durante a ditadura, teve muita resistência. Existia uma federação de associações de favelas, a FAFEG, que hoje é FAFERJ, né? Porque mudou o nome do estado. Enfim, foi muito ativa, mas as lideranças foram presas, enfim. E, inclusive, na Praia do Pinto, também para, digamos, desencorajar a continuidade da resistência. No caso da Praia do Pinto, os dirigentes da FAFEG foram presos antes de começar, para já evitar que pudessem articular alguma coisa. Mas os moradores locais continuavam, de alguma forma, resistindo, né? Então, para acabar com essa resistência, eles, no meio do processo, colocaram fogo num pedaço imenso da favela. A organização política de moradores de favela no pós-guerra, ao longo dos anos 40 e 50, em certa medida, explica a fúria remocionista dos anos 60 ou é efetivamente uma questão de mercado imobiliário e tal? Eu acho que são dois processos que se combinam. E, inclusive, vamos ser um pouco mais técnico, uma das hipóteses da minha pesquisa de doutorado é justamente que as remoções, o poder público passa a aplicar as remoções como uma política sistemática, porque por conta desse fator político. Ou seja, existia um pequeno... uma parte do empresariado, né, da construção, mas que não era a parte mais forte da construção e do capital imobiliário. E esse setor tinha esse projeto de remoções. Mas isso não era um projeto de todo o empresariado, do conjunto do Estado. E para esse setor interessava economicamente. E por que o conjunto do Estado assume isso como um projeto? Por conta desse fator político. E aí se casa a necessidade econômica de algumas frações do empresariado com o interesse político do conjunto do regime, né, das classes dominantes, do Estado. E aí, por isso se torna... uma política pública sistemática. Né? Mas então, isso eu acho importante falar também. Remoções sempre houve de favelas, desde o século XIX e continua havendo. Só que em alguns períodos existem políticas de remoções sistemáticas. Né? Que abertas, né? É aberta e no caso, por exemplo, da década de 60 e 70, o objetivo declarado era acabar com todas as favelas. Né? Então, Marco, só para terminar essa esteira, o que impediu que eles conseguissem, de fato, remover todas as favelas da zona sul do Rio? Então, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, tem uma série também de processos combinados, né? Um é que o custo político da remoção foi crescendo, né? Justamente porque... Mas eles não se importavam com isso, não tinha eleição, porra. Mas em 73, quando o projeto de remoção de favelas é fechado, está iniciando o processo de descompressão, né? Então, em 74, tinha eleição por para exemplo, deputado, né? Em 74 tem a eleição que a Arena é derrotada na eleição. Isso tem a ver com o descontentamento popular, com achatamento dos salários, mas, enfim, uma série de outros elementos, como a política de remoções. Um segundo elemento é que o capital imobiliário, assim, o que era o filé mignon, digamos assim, era a área da Lagoa. Ali era onde já tinha conseguido aquilo. É importante esclarecer, até para quem não conhece o Rio, que eram áreas planas. Então, uma área nobre entre a lagoa e a praia, e uma área plana de muito fácil ser construir e depois vender. Exatamente. Mas também, então assim, eles tinham conseguido já o filé mignon, mas tem outras coisas, né? Por exemplo, também... problema de financiamento. Era caro manter o programa. Então, no meados dos anos 70, também uma crise econômica mundial que afeta o Brasil. Sim. Então, fica mais caro. E, por último, acho um elemento importante também é o seguinte, abriu-se a fronteira de expansão do capital imobiliário com a urbanização da Barra. Né? O elevado do Joá é dessa época, exatamente, né? Meados dos anos 70. O túnel ali Dois Irmãos. Dois Irmãos, exatamente. Então, o capital imobiliário passa a ter uma outra área de atuação e aí se torna menos importante, digamos,
batalhar compra briga, mais. né? Não que se alguém Não que fosse seja bonzinho, remover, não. e não que se alguém fosse remover, os caras fossem reclamar, né? mas já tinha um... E só pra pontuar como as coisas se repetem, nos últimos 10, 5 anos nós tivemos um ciclo grande de remoção na Barra e no Contra a Recreio. Olimpíada. Com a desculpa, primeiro do BRT Transoeste, que você fez um BRT no canteiro central da Avenida das Américas, mas tinha que remover a favela que estava do outro lado. Então você tem casos de favelas a 2 quilômetros do BRT que foram removidas por causa do BRT. Afetam muito. E no caso das Olimpíadas, né, a questão criminosa da Vila Autódromo, que foi feito com a Vila Autódromo. Chegou uma época que as pessoas que não queriam sair da Vila Autódromo tiveram tudo demolido em volta, com escombros em volta, sua casa ficava no meio de um terrão que parecia uma zona de guerra. Parecia as fotos que a gente vê da Síria, Alepo, parecia o jeito que estava a Vila Autódromo. Zoonoses rolando soltas. Lembrando que o Parque Olímpico é do lado, né? Então também uma área muito pequena do Parque Olímpico ficou em cima do leito da Vila Autódromo. Tem uma coisa que eu acho fantástica, enfim, dramática, mas é muito interessante nessa história, que é a seguinte: no segundo congresso da FAFEG, em 68, eles escreveram um documento que dizia assim, tentando motivar os favelados a resistirem às remoções, né? Ele dizia assim, bom, hoje estão querendo tirar você da sua casa para levar para não sei aonde, mas quando a cidade se desenvolver até lá, para onde que vão te jogar, né? Então meio que sempre dizendo assim, olha só, foi o que aconteceu. Não vai acabar. Não vai acabar, vão sempre te jogar para mais longe. E aí, na Vila Autódromo tem uma história, eu fico até arrepiado, do Altair, não sei se vocês conhecem ele, né? Que é uma figura assim... O cara que foi removido como várias criança, vezes, né? ele foi removido da Praia do Pinto, nos anos 60. Ele foi morar na Cidade de Deus. Quando foi a obra da Linha Amarela, ele foi removido da Cidade de Deus, foi pra Vila Autódromo e estava para ser removido da Vila Autódromo, né? Então, assim, é justamente a trajetória dele explica... A vida de remoções, né? Explica de forma didática como é um processo que não vai parar. Sobre esse assunto, assim, a gente já falou até aqui uma vez, mas quem não assistiu tem que assistir o filme Olímpia, né, que foi produzido às vésperas da Olimpíada, que fala sobre a questão das remoções no Rio de Janeiro, como o empresariado da construção civil e a especulação imobiliária lucrou com a remoção das favelas e tem um foco muito grande em Vila Autódromo. Quem não viu tem que ver, que é um filmaço, só aumentou meu ódio pelas Olimpíadas. E o segundo que eu queria dizer é que não é à toa que a palavra remoção ela só é utilizada para 3 coisas no Brasil, né? Para cadáver, para lixo e para favelado, né? Não é à toa. Para menor infrator porque também. É quase a mesma coisa os 3, né? Não, eles são apreendidos. Menor é apreendido, mas essa terminologia é recente. Não, e só para pontuar também, essa questão de várias remoções, tem o caso de Tubiacanga. Tem o caso de Tubiacanga, na Ilha do Governador, que não é exatamente uma favela, é uma comunidade popular, um bairro popular, lá na pontinha da ilha, virado de frente pro fundo da Bahia, ao lado do aeroporto, faz muro com a pista do aeroporto do Galeão. E a origem daquela comunidade foi uma remoção para a construção do terminal do Galeão, o que é atualmente o Terminal 1. E existem projetos da construção de uma terceira pista do Galeão que removeria a comunidade de Tubiacanga, né, que é na beira d'água ali, onde tem ou seja, seriam birremovidos pelo mesmo empreendimento. Pelo mesmo empreendimento. Aliás, sim, por motivo técnico, não tem motivo nenhum pra você construir uma terceira pista do Galeão hoje, considerando o movimento que o aeroporto tem. Tubiacanga era uma cidade de uma novela. Foi uma cidade de uma novela da Globo, mas é o nome da comunidade também. Bom, já que a gente já explorou esse assunto bastante, vamos passar pro terror do baile. O terror do baile. O prêmio de terror do baile sempre é muito concorrido, e nessa quinzena não poderia ser diferente. Contudo, ofendendo todos os pensadores de John Locke em diante, o MBL tem que levar esse belo troféu para casa. O grupo protafascista, braço armado de partidos políticos de direita, anda bem faceiro pelas terras dos Pampas desde a posse do prefeito Marquesan Júnior do PSDB. Agora, além de fecharem uma exposição, tolindo a liberdade que eles alegam defender, ainda se valeram da polícia para agredir contra manifestantes. Sobrou algum espaço para diálogo com essa nova direita fechar após entre 2013? aspas, né? É bom explicar que a exposição era do Banco Santander. Patrocinada pelo Banco Santander. Banco comunista, né? Segundo alguns. Banco Vermelho. E o Santander atendendo ao boicote. Não, vamos fazer. Não, técnico. Não. Peraí, vamos falar. Só pra explicar que parece as pessoas que estavam o MBL chegou lá e fechou as portas. Não foi bem assim. As pessoas estavam sendo. As pessoas estavam sendo intimidadas na entrada, sendo xingadas na entrada. Tudo bem. Elas estavam sendo fisicamente intimidadas pra não entrarem Se o banco quisesse, é um banco milionário, que se quisesse mesmo de verdade expor a cultura LGBT e expor e acabou. Mas não quer. O que eles querem é o chamado Pink Money. É isso aí. Né? Trazer aquela simpatia do público LGBTQ. Dinheiro, óbvio. Então, isso é uma
outra história. Não, mas eu acho que cabe um posicionamento. Porque Eu não tô aqui pra defender o Santander. O MBL, eu quero que o Santander se foda junto Vamos com lá, o MBL. exatamente. Vamos deixar Porque, assim, isso bem claro. acho que é bom deixar claro. Todo mundo já sabe, nossos ouvintes já conhecem muito do que a gente fala. O MBL é uma milícia de direita, conservadora, que se diz liberal e de liberal não tem absolutamente nada. E a gente precisa combater, a gente precisa xingar hoje, agora no Terror do Baile, a gente vai xingar eles. Eu até brinquei no meu Twitter que é o novo CCC, ou seja, os caras não podem ver nada vermelho, enfim, uma piração total. Enxergam vermelho em tudo, né? Enxergam vermelho em tudo. Então, mas eu só tô dizendo, porque é importante dizer, eles têm uma força hoje, principalmente como o Marco falou, virtual, ou seja, eles têm uma milícia E até porque eles virtual têm muita grana. muito forte, tem dinheiro Muita de grana, muito partido, bot, muito fake. dinheiro de prefeito de cidade alta, grande. Empresários. Então, assim, é óbvio que eles têm uma força. Não tivesse, a gente não tava aqui falando. Mas, em contrapartida, acredito eu que o Santander, se fosse um banco, que obviamente... Se fosse o Banco do Brasil, provavelmente mandaria se fuderem. Talvez, não sei. No Com essa governo nova Temer, direção. acho que não, né? Exatamente. Não sei como que seria. Mas é isso que eu quero dizer. Ou seja, se fosse um banco que realmente. Acho que na essência não teria como ser se um banco defender uma minoria. Mas, vamos supor que fosse. Então, assim, o Santander também recuou, porque, enfim... É bom fazer um parêntese aqui, só pra esclarecer. Eu acho que nossos ouvintes certamente não terão esse problema. É bom lembrar que a Lei Rouanet, tecnicamente, não está usando dinheiro público. Porque é uma renúncia fiscal. Eles não chegam... Não entra no cofre público. Não é um critério, mas não existe um critério que o Estado fala. Não é um dinheiro dado do Estado. Incentivem a curadoria Inclusive, a Bia Dória foi expor mas no... os projetos têm que ser aprovados para captar. Não, mas ele é puramente aprovado. técnico, a aprovação, não é ideológica. Então não vão... É assim, quem não tá... Sim, se o cara de direita não tá captando o projeto da Lei Rouanet, é porque ninguém quis pagar o mecenato. Não, é só você ver que, pô, tem show de axé que a Cláudia Leite ganha dinheiro da Lei Rouanet. A Bia Dória já teve. A Bia Dória. Essa edição não tem, mas já teve. A Bia Dória, que é a mãe do Stifler, que é igualzinha a mãe do Stifler. Vejam aí, Bia Dória, joguem no Google. A primeira dama de São Paulo. São Paulo não tem prefeito, tem? Não. Não, né? Tinha, né? O prefeito que foi Teve eleito. um eleito. O prefeito itinerante. O prefeito de aplicativo. Ele Moderno, pô. A uberização do prefeito. Não, exatamente. É o iFood de prefeito. Precisando aqui. É o amigo do Macron que não sabe que é amigo dele. E aí a Bia Dória, ela parece que ela tá concorrendo aí também um edital pela Lei Rouanet pra expor. Parece que ela é artista plástica. Ou ela é uma... Ela diz... Ela tem exposição. É só pra explicar, a Lei Rouanet é isso, né? Não é a lei nossa, enfim. Tem que ela é bem liberal. Coisa. Isso eu quero dizer. A gente tá vivendo um tempo é uma lei de mecenato bem liberal. A gente precisa explicar o óbvio. Enfim. E é assim que o incentivo... Você permite que eles façam propaganda de uma marca através de renúncia fiscal. O Estado quem faz propaganda. Escolhe que vai a política cultural é um ente privado. Capital, claro. O capital. Mas, já que é o Terror do Baile, é o MBL, a gente tem muita coisa... E a pergunta é essa. Tem diálogo com esse tipo de gente? Cara... Fagner? O Fagner não tem, não. Né? Já o abre dele foi esse. Cada programa meu... O Kim Kataguiri. Cada vez que eu pego... Se tivesse aqui, o Kim Kataguiri... Porrada nele. Eu não tenho nenhum pudor em falar, não. Eu acho que as pessoas que representam esse grupo, se a esquerda desse país fosse uma esquerda séria... não teria nenhuma tentativa de diálogo com essas pessoas. Ato dessas pessoas na rua, juntou 30 do MBL na rua, tem que ter 60. Outro dia teve lá em São Paulo. Um grupo antifa pra poder descer na porrada. Outro dia teve. Porque não existe diálogo com fascista. Por que fascista tem medo de comunista? Por que o fascista tem medo dos bolcheviques? Porque os bolcheviques tiraram na porrada, amigo. Mete a porrada, a única ideologia que o fascismo respeita, não é que respeita, né? A ideologia que o fascismo teme é o comunismo, porque o comunismo conseguiu varrer eles do mapa na base da porrada. E é assim que funciona. Só que, infelizmente, o Brasil não tem mais comunistas, né? Comunista aqui era o Aldo Rebelo. Não, e assim, existem obviamente casos de antifascistas que não são comunistas, né? O Hemingway. Hemingway é um cara famoso, um cara que lutou na Guerra Civil Espanhola e provavelmente hoje seria um cara considerado de direita. É porque o fascismo é uma coisa que todos devem combater. Exatamente. É bom que por exemplo, veio essa discussão aí. Também tem a história do pai do Max Mosley, que é que foi dono da FIA por muito tempo. O pai dele era um fascistão famoso na Inglaterra e ele tentou fazer uma manifestação num bairro popular lá no leste de Londres e todo mundo foi espancado pelos populares, que eram trabalhistas, que também não são comunistas. Pra dizer que não teve o MBL, não sei se foi exatamente o MBL, mas uma dessas franquias aí, desses caras subfranquias reacionários aí, eles fizeram uma manifestação lá em São Paulo,
deve ter uns 2 meses, talvez um pouco mais. Qual foi? Pela lei Foi? lei de imigração. Ah, isso foi bem trash também. Foi muito trash, Eles, né? eles, E eles aí agrediram. tiveram os Eles antifa- agrediram um imigrante árabe, não É, foi? e aí teve Foram uma em frente galera- a uma loja de quitutes árabes. Teve uma galera lá, de quibes, lá né? braba. de restaurante. Isso. Que Teve tava a gal- no Brasil tipo há 60 anos. Teve uma galera lá braba que foi lá encarar e teve até um princípio de tumulto. Não, o que acontece? polícia, Nessas horas, caralho. a polícia chega e bate no... A polícia bate Porque a nos polícia é antifascistas. fascista. Sim, claro, Porque a óbvio. polícia é fascista. A polícia Não é pode- talvez seja o maior símbolo. O maior símbolo. Então, Mas é assim, isso. Eu acho que o MBL, esse Revoltados Online, essas porras... Não, Não, coitado, mais, esse existe morreu. mais. Inclusive, tem Ele foi uma entrevista, absolvido. tem uma reportagem, um perfil muito bom, acho que na revista É, Piauí, eu já sobre vi. o Revoltados Eu Online, li. que o cara, Mas tipo assim, esses movimentos, excomungado esses do movimento. movimentos que surgiram na esteira daquilo que a Luciana Genro gosta de falar, nas jornadas de junho, né? Esses movimentos que acabaram emergindo, que foram que se tornaram muito maiores do que as pautas progressistas que se propunham naquele momento. Esses movimentos eles têm que ser combatidos, mas é combatido de maneira real. Não existe luta ideológica com... O pombo Os caras xadrista, ele não tem... voltar pra casa. Ele não tem argumento pra você debater. Não existe. Fascismo você devolve pro esgoto. As pessoas que militam nas causas que esses movimentos defendem, elas, há alguns anos atrás, elas ficavam escondidas no esgoto, dentro do armário. E a gente devolve eles pra debaixo do esgoto, pra dentro do armário, na base da porrada. No máximo apareciam nos táxis e nos almoços de domingo de família. Exatamente. É Na bom, base, as pessoas precisam voltar a ter medo de se dizerem fascistas, de terem orgulho de serem fascistas. Tem uma E coisa- como que elas vão ter esse medo? Na base da porradaria. Uma coisa importante também, porque eu concordo totalmente com o que você está falando, mas muitas vezes vão usar essa pecha para dizer, então a esquerda é violenta, não sei o quê. E tem que ficar claro que esses caras também não querem conversar. Sim, Não é que eles estão querendo conversar e a gente está dizendo que vai dar E eles porrada. querem- não, eles partem do se princípio impor de na que base não da vão porrada dialogar. também. Querem tratorar. Exatamente. Só que eles têm a PM juntos, né? Fizeram com ocupações de escola, que eles atacaram para dar Exatamente. porrada nos estudantes, como fizeram em vários outros Intimidam, lugares. né? Eles Intimidam, intimidam. ameaçam. Com apoio da polícia. Com apoio da polícia, exatamente. Assim, e apoio da polícia formal e muitas vezes também Tácito. policial de folga, organizando. Sim, milícias. Aconteceu em ocupação aqui no Rio de Infiltrado. Janeiro, ocupação de escola, as milícias organizadas por policiais de folga. Isso, Então infiltrado. assim, não é pouca coisa. Bom, o Marco falou aqui de violência, de esquerda violenta. A gente vou até indicar o programa com o Gustavo Coelho, que a gente trouxe aqui pra falar de violência, e foi um programa que me abriu um pouco a mente, porque... Que inclusive dá mais um programa com ele, se que deixasse. dá mais um programa, que ele falou exatamente sobre isso, que parece que a esquerda tem um purismo de não ser violenta, de não confrontar, de não intimidar. A gente nega os prazeres da E os violência. caras estão aqui intimidando a gente, agredindo a gente, enfim. E a outra coisa que é bom, eu vi 2 comentários na internet que eu achei legal reproduzir. Um é que é sempre bom dizer que o MBL e esse grupelho, esse grupinho, que é grande, não é um grupinho pequeno, É menor são do os que a mesmos- internet faz crer. É menor. Bem menor que a internet. Mas estão Grande nas tem ruas. dinheiro, grande tem Mas estão nas dinheiro e ruas. tem muito seguidor. Já não Não, estão mas mais... estão nas ruas, mas Quando tava estão só na nas ruas. internet, as pessoas, só na internet. eu não tô falando- eu não tô falando que tem que ser menosprezado. Os eleitores de Bolsonaro são tudo Não tem que 13 ser anos, não votam menosprezado. ainda. Calma. Eu não tô falando que o MBL tem que ser menosprezado, mas que são menos gente do que eles parecem. Tá, só isso. pode ser, porque talvez eles tenham muita força fazem bastante econômica, barulho, enfim. E é bom dizer que essa mesma gente são os mesmos que falam que quando a esquerda, principalmente os Ditadura negros... do politicamente correto. Exatamente. Os gays vão reclamar, poxa, não se faz piada com quem é oprimido, blá, blá, blá. Eles são os mesmos a dizer, nossa, hoje em dia é tudo politicamente correto. Nossa, geração mimimi. Então, assim, aí apontou pra eles aí arte que gera o debate, ou seja, inclusive tem no Museu do Louvre, porra, nego mamando o outro, isso sempre teve. No Dorset tem quase uma xoxota. Que é feito, sei lá, no século XVII. Se dizem liberais, mas assim, são Você reacionários. no Prado, em Uffizi, em todos os grandes museus do mundo você tem. Exatamente. Então, assim, eles se dizem liberais e se dizem, não, politicamente incorreto. Então, aí, quando mostra a porra de uma piroca, não pode ver, nossa, ai, meu pai. Então, assim... Ou seja, eles também adoram mimimi vitimista. Vamos falar. Exatamente. E o cara do MBL é fundador da porra do bonde do rolê. Também tem interessante. O que é o bonde do rolê? O bonde do rolê, pra quem não conhece o bonde do rolê, não conheça. merda, né? Eu não Mas conheço. assim, tem um negócio chamado UDR, que é um negócio muito maneiro. Que é uma banda que foi criada com esse nome, UDR, né? Que é a União Democrática de Ruralistas. Que é pra sacanear justamente essa coisa reacionária e tal. Inclusive eles têm um podcast chamado Decrépitos, que é muito bom, com os caras da UDR. E eles criaram um movimento, assim, totalmente transgressor da música, assim. As músicas, as letras da UDR são podres. Mas elas são podres de um jeito legal.
E aí o pessoal do Bom de Rolê viu que tinha um mercado naquilo, ganhou dinheiro em cima daquilo e tal. E faz umas letras politicamente incorretas que trabalham com temas de pedofilia e zoofilia, que agora viraram tabu na sociedade pelo mesmo cara. Então, assim, além de hipócritas, cretinos, etc, e vocês são da turma do mimimi vitimista. E essa quando não tem dinheiro pra eles, não pode. E a galera que nunca frequentou museu, nunca leu um texto sobre estética, sobre história da arte. Pelo menos eu admito que eu não sei. Fala assim, não sim, gosto. Eu também não. Esse quadro é branco. Não. Por que esse cara ganhou 20 milhões com isso? Não Pois entendo. mas você não começa a julgar a arte, né? Então, e a arte... e é bom não sempre só dizer, vou, né? se você vê um filme que tem pedofilia, não significa que o filme faça apologia à pedofilia. Se você vê um filme que tem zoofilia, você ouve música como Mamonas Assassinas... Vladimir Nabokov. Se você ouve Mamonas Assassinas que comer tatu é bom, não é porque o Mamonas comia tatu. Então, assim, a arte, ela tá ali pro debate. Por exemplo, aquele filme O Pianista ganhou até Oscar, foi dirigido pelo Polanski, que é um cara condenado por pedofilia. E por causa disso, quem vê o filme é pedófilo? Então, assim, é bom a gente deixar bem claro isso, que, enfim, e foi o que o Fagner falou, esses caras têm que voltar mesmo, porque eles estão nas ruas e estão intimidando as pessoas que têm pensamento diferente deles, então a gente tem que começar Agora, a só pra concluir o bloco e o programa, vocês acham que essa mudança de nós somos liberais, blá 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 blá, pra a política de costumes, polícia de costumes que eles estão tentando virar, pode ter um efeito negativo para eles no curto prazo, ou Marco? Eu acho pelo contrário. Na verdade, o discurso econômico liberal tem uma aceitação muito marginal na sociedade. Né? Se você for falando para as pessoas, não, você tem que acabar com o hospital público, acabar com a educação pública, a imensa maioria da população vai falar que você é um imbecil. Porque, de fato, Eles estão certos. Mas, enfim, o senso comum, às vezes, acerta. Pois é. A gente pode desprezar a sabedoria popular sempre, né? Pelo contrário. Então, assim, essa também... encampar esse tipo de discurso ultra-conservador, do ponto de vista da moral, dos costumes, é uma forma deles se aproximarem de um segmento da população que não ouviria eles se eles fossem falar a ladainha liberal econômica deles. Eles fizeram estudo de mercado. Importante, é possível, né? Não são burros. Né? São filhos da puta, mas nem todos são burros. Pelo menos não os que mandam, né? Mas assim, uma coisa que é importante lembrar também, assim, aonde que o neoliberalismo, especialmente o liberalismo mais extremado, não teve associado com autoritarismo, né? A primeira experiência neoliberal em economia no Chile do Pinochet. Sim. Coreia. A Margaret Thatcher foi um governo extremamente truculento, que foi anti-greve, anti-trabalhadores. Então, assim, o governo Reagan nos Estados Unidos foi liberal em economia e extremamente autoritário e puritano na moral. Então, assim, não é uma novidade de agora, né? Só que o liberalismo tenta sempre se dissociar disso. Sim. E se aproxima quando é conveniente, mas passa uma imagem de que é razoável e se aproxima desse fascismo, proto-fascismo, quando é conveniente, mas sempre esteve próximo, a verdade é essa. Bom, fica aqui o nosso eterno alerta antifascista e... Nessa esteira, a gente encerra por aqui o programa, no número 34 do lado B do Rio pela Central 3. Curta nosso Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os nossos episódios estão no site da Central 3 ou nos aplicativos de podcast para smartphone, como o Cashbox e o iTunes. Baixe, assine o feed e não perca nenhum programa. Também conheça a nossa campanha de financiamento coletivo para manter a independência e qualidade da programação, não só nossa, como da casa inteira da Central 3. Acesse apoie.se/Central 3 e saiba mais, dá 30 centavinhos por dia, você vira um grande apoiador nosso. Leandro e a mim agradece. Agradecemos a presença do nosso convidado Marco, muito obrigado, boa noite. Alguma consideração final? Não, só queria agradecer pelo convite, enfim, e recomendar o programa aí para quem tá... Você comentou do doutorado de uma mulher sobre o Parque de Manguinho, você pode repetir o nome dela para o ouvinte? Cláudia Trindade. Cláudia Trindade, fica aí, quem tiver algum interesse no assunto. Boa noite, Caio Belandi. Boa noite, vou ter um show de abraço aqui agora, momento Fagner Torres, Maguila Rap aqui. Vou agradecer ao pessoal lá no Zé no Rádio, que citou a gente há 2 semanas atrás, né, nominalmente, o Matias, o Yamin, o Paulo Júnior. O pessoal do Twitter que vem... Rio de Janeiro te abraça, Paulo Júnior. O Rio de Janeiro te abraça, tá? O pessoal do Twitter que vem comentando com a gente, vem interagindo muito com a gente. A Karina Sotero, o Gabriel é o patrão do mal, bom apelido. O Rafael Fernandes, o meu xará Caio Freitas, a Nilda Alcarinque, o @podosfera, que é um Twitter que compartilha de podcasts de vários tipos, também sempre compartilhando a gente, o Léo Gomes, o Axel Oliveira, a Carlinha, @Carlinha, o Júnior Ferreira, o Pandeló Correia, bom nome, não sei se é nome ou apelido, Douglas Gonçalves, o Leandro Araújo, o Rodrigo Palma, o pessoal do Facebook também, o Alcides Rodrigues Neto, que tá lá em Melbourne, na Austrália, ou seja, lá do B. Bom dia, Alcides. Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Bom momento, Alcides. Bom momento, Alcides, aí com os cangurus.
Cangurus não, koalas, né? Olha o Tem cara, canguru também. Olha o cara já estereotipando a porra da problema, Austrália. calma, problematizador. O indivíduo fica louco na problematização. Vamos botar minha network pra ele no final do O programa. Matheus Oliveira, o João Vicente Nascimento, que esse aí também tá sempre comentando com a gente, e o Renan de Oliveira, que ele comentou num podcast nosso lá no Facebook, que ele faz um podcast de esporte, ele não deu o endereço, não sei qual é, e pelo que eu vi no Facebook... Boa. Mas aí, ô Renan, bota no nosso Twitter ali que a gente divulga. E a gente ouve também. E eu acho que ele é lá da Zona Oeste. Acho que ele estudou em Campo Grande, eu vi lá fuçar o Facebook dele. E fazer o último convite, um amigo nosso, que é ouvinte daqui do lado B, André Salviano, tá lançando um livro sobre contos, é o primeiro livro Já de estará lançado dele. quando o programa tá for ao ar? lançado, A gente tá indo no lançamento pela agora. Rubra, inclusive. a gente tá indo agora no lançamento lá na Lapa, pela Rubra Editora. Mas comprem o livro. Oi? Comprem o livro. Comprem o livro, quem gosta de ser bom. Contos de amor, enfim, ele escreve muito bem e é ouvinte aqui da casa, então tô indicando aí, Rubra Editora, o livro chamado Amoridades, e é um forte amplexo para todos. Boa noite, Fagner. Bom, boa noite a todos. Mandar também um abraço rápido aí pra galera que mandou um recado pra mim nessa semana que passou, que foi semana do meu aniversário, que não teve programa. Não foi por causa disso. Não foi por causa disso, foi porque foi no feriado, né? Mas... 7 de setembro não é feriado por causa do aniversário do Fagner, eu gostaria de deixar registrado. Quando você Seria mais digno. Quando você for líder revolucionário, a gente Seria converte pro 7 de... eu não vou ter direito nem a estátua, rapaz. Eu não quero nem estátua. Será o nosso Kim Jong-il. Eu não quero nem estátua. Mas mandar um abraço pra galera que mandou o recado, enfim, que tá sempre em contato comigo no Twitter, que estava no Facebook, agora não vai estar mais porque eu saí, mas... É isso, eu queria recomendar a galera também, já que estamos na semana ainda do 11 de setembro, um filme aí pra quem tem Netflix e ouviu muito na televisão, principalmente na televisão, né, que é o meio de comunicação mais estadunidense que nós temos aqui no Brasil, ouviu muito sobre o 11 de setembro lá deles, Forjado, de 2001, né, mas... Fagner é um eterno Zeitgeist. Né, mas... Então eu queria recomendar que visse o nosso real 11 de setembro, que foi o 11 de setembro de 73, né, da ditadura chilena, um filme que tem no Netflix chamado Allende, que fala das 7 últimas horas do governo Allende antes do Palácio La Moneda ser, enfim, bombardeado. Fica o recado, até o próximo Lado B do Rio, 35, e um abraço a todos. Boa noite, Daniel. Boa noite, abraço a todos. E o Caio fez a lista aqui de programas da casa que nos citaram. Faltou citar o Conexão Sudaca. Deu parabéns que sexta-feira deu parabéns verdade, pro Wagner e recomendou Sudaca, que é muito bom o bem programa. lembrado, bem lembrado. E Um abraço pro Gabri, pro Matias, pro Biglia, pra todo mundo. a Biglia de la Gente. E parabéns pro Gabri, que acabou de ter a filhinha dele, né? Parabéns, isso mesmo. Guerreiro parabéns. da informação. Guerreiro da informação, o Correio da Cidadania. Isso. E ontem o Baião de 2 também nos citou. Né, e pediram, o Gil Luiz Mendes, apresentador, falou que vai estar no Rio em dezembro e pediu abrigo. Abrigo e cerveja, pode vir, Gil. Gil. Também, pô. Bom, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Até semana que vem com mais um Lado B do Rio. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro
eu não saio não. Se não tem água, Eu furo um poço, se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. deixa andar, deixa andar. Falem de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu.